E o CEL da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Terapeutas. Vocês todos já ouviram falar muito em terapeutas, que vinham a ser mesmo os terapeutas. Vamos passar o espanador na memória? O próprio nome lembra terapêutica. Claro, eles eram curadores, servidores de Deus, curadores. Isso de acordo com a etimologia da palavra. Mas, na verdade, eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Eram também celibatários, votados à contemplação, vivendo vida solitária, constituíam verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas e os considerava uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja dizem que eles eram cristãos. Fossem cristãos ou fossem judeus, o evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representavam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo dos homens. E nós já deixamos aqui bem claro que nunca houve cristianismo na face da terra. Há quase 2000 anos, os homens vivem um arremedo de cristianismo. Mas não é cristianismo. A era cristã, de cristã, infelizmente só tem o nome. Ainda vivemos a era do butucudo. Podemos chamar era antropofágica. Homem-lobo do homem. Essa, infelizmente, é a verdade. Lucas. Quem foi Lucas? Ou São Lucas, quem foi? Exatamente, foi secretário do apóstolo São Paulo. Lucas é o terceiro evangelista, por sinal que endereçou seu evangelho aos romanos na pessoa de um nobre chamado Teófilo. Teófilo é um nome grego, significa amigo de Deus. Theo, Philos. Theo, Deus, Philos, amigo. Considerado sob este ponto de vista, o Evangelho é dirigido a todos os homens, pois todos, muitos talvez sem o saberem, são amigos de Deus e desejam conhecer as palavras da vida eterna. Verbo. No princípio era o verbo, que vem a ser mesmo o verbo. Espanador na memória, gente. Exato. Termo consagrado da filosofia pagã, com que os sábios da antiguidade exprimiam confusamente um Deus que não é matéria, mas espírito. Daí a escolha do verbo, isto é, palavra, pensamento. João Evangelista o consagrou definitivamente e o livrou da confusão que o envolvia, atribuindo a Jesus o Cristo, Deus feito homem, Verbo feito carne para a nossa salvação.
Verbo significa palavra, sabedoria, criação da inteligência. Ora, Jesus, o Cristo, foi gerado pela inteligência de Deus. É a imagem da sua perfeição infinita e a causa exemplar de todas as coisas criadas. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso João foi tão longe e disse: tudo foi feito no mundo por ele. Nada do que se fez sem ele. Isso prova que todas as pessoas são naturalmente cristãs. Não há uma que não seja cristã. Ninguém entrou no planeta Terra sem a permissão do Cristo. Portanto, só um cego não entende isso. Jesus, o que é que significa a palavra Jesus, hein? Você aí, o que é que significa? Perfeito. Significa Deus é salvação. Ou simplesmente Deus Salvador. Jesus era chamado filho primogênito de Maria. Por isso, muitos afirmam a existência de outros filhos de Maria Santíssima, por ser Jesus chamado primogênito. Este argumento, porém, é falso. E vamos dar já um exemplo. No mausoléu de uma mulher egípcia, falecida no ano 7 antes da primeira vinda de Jesus, portanto contemporânea de José e Maria, se lê este epitáfio: morreu ao dar à luz o seu filho primogênito. Bastava nascer um, pronto, era o filho primogênito, mesmo que não viessem mais. E quanto às palavras que a Bíblia contém nos evangelhos, irmãos e irmãs de Jesus, claro, as palavras irmão e irmã têm na Bíblia um sentido mais vasto que entre nós. Designa vários graus de parentesco. Geralmente se refere aos primos irmãos e primas irmãs. Outras vezes também abrange os sobrinhos, abrange os tios e assim por diante. É que os hebreus não tinham palavras próprias para designar os parentes próximos. Por isso eram chamados genericamente assim, irmãos. Quando o Evangelho fala em irmãos e irmãs de Jesus, claro que se refere sempre a primos irmãos, primas irmãs, pois Jesus era o Filho único de Maria Santíssima. Daí dizer-se filho unigênito, foi um só.